Lá em Prometheus é mostrado um holograma onde vários engenheiros estão correndo de alguma coisa. Você já parou para se questionar do que afinal de contas eles estavam correndo? Neste vídeo aqui eu vou teorizar e analisar todas as possibilidades para encontrar uma resposta. Fica aí que eu já volto. Este vídeo aqui é um vídeo resposta para uma pergunta feita por um inscrito aqui do canal chamado Shawn Michaels. Olha só o que ele me perguntou. Ei Will, você tem alguma ideia de quem estava atacando os engenheiros lá em LV-223? Até agora eu fico me perguntando isso, porque vimos aquele holograma dos engenheiros correndo de alguma coisa naquele túnel onde a tripulação da Prometheus estava. E todos eles morreram e só sobrou um engenheiro em hibernação. Vamos começar então. A cena é a seguinte: o androide David encontra uns botãozinhos na parede lá e ele aperta e de repente ele faz surgir um holograma dos engenheiros. Neste holograma, vários engenheiros estão correndo desesperados de alguma coisa. Eu vou então criar um cenário para tentarmos entender o que aconteceu com esses engenheiros do holograma. Vamos primeiramente lá para o finalzinho do filme. Lá no final do filme descobrimos que esta nave de Juggernaut estava encaminhada para ferrar com a vida humana aqui na Terra. Porque o último engenheiro que estava vivo lá, que estava dormindo, tinha como missão pegar a Juggernaut, vir até a Terra e jogar um monte de gosma preta em cima de nós. Coitadinho de nós, né? A gente não faz nada de ruim. Os engenheiros iriam fazer com a gente exatamente o que o David fez com eles lá em Alien Covenant. Que a Juggernaut tinha como missão vir até aqui na Terra e tacar um monte de gosma preta em cima de nós, então ela precisava ser carregada com vários cilindros de gosma preta. Então os engenheiros começaram a armazenar cilindros dentro da Juggernaut. E eles estão lá armazenando os cilindros. Me dá aqui esse cilindro, eu vou colocar isso aqui, a gente vai ferrar a humanidade. Vai ser muito legal, me dá esse cilindro aqui, deixa eu colocar aqui bonitinho, cuidado para não cair, deixa eu colocar aqui. A gente vai chegar lá e vai ferrar com a humanidade, vai ser muito divertido, eu tô louco pra fazer isso, porque a humanidade é uma porcaria. Deixa eu colocar isso aqui, me dá mais um cilindro aí, vamos encher essa Juggernaut aqui de cilindros pra ferrar geral, tá? Não é pra sobreviver ninguém, eu quero que morra todo mundo. Me dá isso aqui, tá bom? Derrubei um aqui sem querer. Quando sem querer querendo um dos engenheiros derruba um cilindro, o que acontece? Eles entram em pânico, porque o cilindro se abre e espalha a gosma preta no chão. E sabendo que a gosma preta é muito perigosa, o que eles fazem? Eles correm. No holograma é mostrado que os engenheiros estão correndo, só que um deles começa a ficar fraquinho e começa a ficar para trás. E ele cai no chão, enquanto os demais continuam correndo. Olha só. Os engenheiros entram dentro de uma sala, só que aquele que ficou para trás não consegue alcançar eles. E ele acaba morrendo pouco antes de conseguir entrar na sala. Ele cai para frente, a porta se fecha e decepa a cabeça dele. Por que será que os engenheiros correram para esta sala? Talvez os engenheiros tinham algum tipo de vacina contra a gosma preta. Aí quando eles derrubaram a gosma preta, eles pararam e analisaram. Bom, se ferramos, né? Agora estamos contaminados. Que maravilha! Iríamos ferrar a humanidade e acabamos se ferrando. Mas vamos lá, vamos pensar aqui, tá bom? Vamos entrar em desespero, porque faz parte. Só que vamos entrar em desespero indo em direção à sala que tem a vacina. Então eles correm em direção à sala para poder pegar a vacina, tomar a vacina e se livrar do contágio da gosma preta. É, interessante isso daí. Tá, eles derrubaram a gosma preta, aí se contaminaram, saíram correndo para pegar a vacina. Um deles não conseguiu chegar a tempo e morreu antes. Tá, pode ser que sim. Não, tem um probleminha nessa parada, porque a gosma preta aparentemente não contamina através do ar. Sabe por quê? Temos indicações que o próprio filme Prometheus nos dá. Primeiramente, quando David, Elizabeth Shaw e o Charlie Holloway entram na sala onde está a cabeça decepada do engenheiro, depois de alguns minutos, os cilindros começam a liberar gosma preta. Se a gosma preta contaminasse pelo ar, Elizabeth Shaw e o Charlie Holloway ficariam contaminados. O David escaparia porque ele é um androide. Mas sabemos que a Elizabeth e o Charlie Holloway não se contaminam. Então, aparentemente, a gosma preta não contamina pelo ar.
não é só cheirar gosma preta que você vai se ferrar, não. Outra indicação que o filme dá é quando lá dentro da enfermaria da Prometheus, o pessoal vai fazer um exame na cabeça decepada do engenheiro e a cabeça começa a liberar um líquido preto que tudo indica que seja gosma preta. E a Elizabeth Shaw e o Charlie Holloway e os demais presentes, ninguém está usando qualquer tipo de proteção para evitar um contágio. Desta forma, eles estão cheirando a gosma preta e mesmo assim não ficam contaminados. Então temos que acreditar no seguinte: quando os engenheiros estavam armazenando gosma preta lá dentro da Juggernaut, ao invés de cair no chão só, a gosma preta caiu em cima de todo mundo. Vamos pensar um pouco. Lá em Alien Covenant, o que acontece? Quando David libera os cilindros em cima dos engenheiros, os cilindros explodem. E aí começa a chover gosma preta em cima de todo mundo, certo? Podemos então acreditar que quando acidentalmente um dos engenheiros deixou cair um cilindro de gosma preta, o cilindro explodiu e gosma preta espalhou-se para todo lado. Aí a gosma preta caiu em cima de alguns e alguns se ferraram. Por exemplo, aquele engenheiro que correu com a galera só que ficou para trás e caiu, talvez tenha caído sobre ele uma quantidade bem grande de gosma preta. Por isso ele foi se enfraquecendo e não conseguiu chegar até a sala. Mas será que é possível que os engenheiros tinham mesmo uma vacina para a gosma preta? A lógica diz que sim, porque afinal de contas eles estão manipulando algo que é muito perigoso e que pode ferrar com eles. Então o mais sábio a se fazer seria criar uma vacina antes de começar a manipular aquela coisa perigosa, né? Mas pode ser que eles não tinham uma vacina e mesmo assim estavam manipulando a gosma preta. Na verdade, eu acho que eles não tinham uma vacina, sabe por quê? Porque aparentemente todos os engenheiros que estavam naquela lua LV-223 morreram. Se liga só, em determinado momento do filme, o Fifield e o Milburn, que ficaram presos dentro da pirâmide, encontram uma pilha com vários corpos de engenheiros mortos. Look at the pile. Look how high up they are. Duas coisas podem ter acontecido para se formar essa pilha de engenheiros. Primeira possibilidade, a gosma preta contaminou todo mundo e sabendo que todos iriam se ferrar, o pessoal parou e pensou: tá bom gente, a gente se ferrou mesmo, não tem como se salvar, não tem vacina, não tem nada. Vamos se juntar naquele cantinho lá e vamos aceitar a morte. Vamos lá, vem comigo, vem. Segunda possibilidade seria a seguinte: quando aconteceu o acidente, a gosma preta foi liberada, ela caiu em cima de alguns engenheiros e eles se ferraram. Mas a gosma preta não caiu em cima de alguns engenheiros, como por exemplo aqueles que estavam correndo no holograma. E esses engenheiros do holograma correram e se protegeram naquela sala. E talvez eles ficaram dentro daquela sala protegidinhos lá, enquanto lá fora o bicho pegava. Os engenheiros amiguinhos deles começaram a morrer, só que espalhados pela nave Juggernaut. Então, depois de alguns dias, quando já estava mais seguro, eles abriram a porta da sala, saíram lá fora, gente, tá seguro. Começaram a dar um rolê pela Juggernaut e começaram a encontrar os vários corpos dos amiguinhos deles mortos. Então começaram a juntar todos os corpos de engenheiros em um lugar só, formando então uma pilha de engenheiros mortos. Mas aí você me pergunta: tá bom, Will, interessante, mas o que aconteceu com esses engenheiros que estavam vivos? Bom, só tem duas possibilidades, né? Ou eles morreram depois ou eles foram embora. O problema de pensar que eles foram embora é o seguinte: se os sobreviventes foram de fato embora, por que eles não voltaram depois? Tudo indica que eles não voltaram porque afinal de contas tinha uma missão em andamento quando eles fugiram. E a missão em andamento era chegar até a Terra e ferrar com a Terra. Então, se houve sobreviventes, o pessoal fugiu e depois voltou, por que não continuar com a missão de chegar até a Terra e ferrar com a humanidade? Não teria muito sentido, né? Não teria. Então, o mais sensato, o mais lógico a se pensar é que nenhum engenheiro conseguiu escapar de LV-223. Desta forma, até mesmo aqueles engenheiros que entraram na sala acabaram se ferrando mais tarde. Mas se eles correram e se protegeram, o que matou eles, né? Temos uma possível resposta que é a seguinte: lembra que o Fifield e o Milburn estão dentro da pirâmide e eles encontram o Hammer Pit?
O Hummingbird é aquela cobrinha que o Milburn encontra e se apaixona. Oh meu Deus do céu, que cobrinha maravilhosa! O Hummingbird então ataca o Milburn e ferra com ele. E quem se ferra na brincadeira também é o Firefield, que acaba caindo numa poça de gosma preta. Ao cair na poça de gosma preta, a gosma preta entra dentro do capacete do Firefield e contamina ele. Essa contaminação por gosma preta vai causar uma mutação no Firefield e vai deixar ele violento, sinistro, agressivo. Então vamos pensar um pouquinho. Se a gosma preta conseguiu transformar o Milburn num animal sinistro, violento do mal, por que então ela não faria a mesma coisa com os engenheiros? Digamos então que enquanto estavam armazenando os cilindros, um caiu e explodiu e contaminou geral. Só que a maior parte da gosma preta caiu em cima do engenheiro que deixou cair o cilindro. Então a partir desse momento temos três tipos de engenheiros: aquele que recebeu a maior parte de gosma preta, aqueles que receberam apenas uns respingos e aqueles que não receberam nada de gosma preta. Aquele que recebeu a maior parte de gosma preta ficou caído no chão lá. E aqueles que receberam alguns respingos ficaram fracos e tentaram correr para tentar acompanhar aqueles engenheiros que a gente vê correndo lá no holograma. Só que um dos engenheiros que a gente vê correndo no holograma caiu, certo? Talvez ele caiu porque ele faça parte do segundo grupo, aqueles que receberam respingos de gosma preta. E esses daí foram morrendo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Os engenheiros que não receberam nenhum respingo de gosma preta entraram na sala e se protegeram. E lá fora o pessoal começou a morrer. Então eles deixaram passar algumas horas e depois saíram pela porta. E dando um rolê na Juggernaut, começaram a encontrar os corpos dos amiguinhos e empilharam tudo numa pilha só. Mas então, eis que de repente aparece um monstrinho sinistro, violento do mal, que começa a atacar os sobreviventes. E esse monstrinho sinistro do mal seria aquele engenheiro que recebeu a maior parte de gosma preta. Esse mutante mata todos os engenheiros sobreviventes. Mas aí você me pergunta, tá bom, Will, tá ficando mais interessante. Mas o que aconteceu com esse engenheiro mutante que recebeu uma carga gigante de gosma preta, hein? Talvez ele simplesmente morreu. Talvez se o Firefield não tivesse sido morto pelo pessoal da Prometheus, ele iria morrer naturalmente. Porque podemos pensar da seguinte forma: como que os engenheiros iriam matar a humanidade? Tacando gosma preta em cima de nós, certo? Então quando o Firefield entra em contato com a gosma preta, não tem por que pensar que ele não morreria também. Só que antes de morrer, ele sofreria uma mutação e ficaria bastante agressivo. Outra indicação de que é mais ou menos assim que a gosma preta funciona foi dada lá com Charlie Holloway. Lembra que o David coloca uma gotinha de gosma preta na bebida do Charlie? O Charlie Holloway toma a bebida e se contamina com uma gotinha de gosma preta. Essa simples gotinha vai começar a alterar o DNA do Charlie Holloway e vai começar a matar ele de dentro para fora. E sabendo que iria morrer, o que o Charlie Holloway faz? Ele permite que a Vickers mate ele com lança-chamas. Então é isso, a gosma preta mata você, só que antes de te matar, ela deixa você agressivo. Aí você para e pensa, tá, Will, mas por que o Charlie Holloway não ficou agressivo? Talvez porque não deu tempo. Já que ele tomou uma gotinha só de gosma preta, podemos acreditar que o processo de mutação que o deixaria agressivo demoraria mais tempo do que aconteceu lá com o Firefield, que tomou um monte de gosma preta na cara, certo? Então podemos acreditar que sim, a gosma preta te mata. Só que dependendo da quantidade que cai em cima de você, você vai sofrer uma mutação mais rápida ou mais lenta. Então podemos acreditar que esse engenheiro que estava lá, que sofreu um acidente lá com a gosma preta lá, que caiu um monte em cima dele, esse engenheiro em especial sofreu uma mutação e ficou muito agressivo. Aí os sobreviventes que entraram dentro da salinha lá se protegeram e mais tarde saíram, recolheram os corpos dos amiguinhos, colocaram numa pilha só, talvez para queimar, não sei. Só que antes de conseguir fazer isso, esse engenheiro mutante apareceu e matou todo mundo. E depois simplesmente ele morreu porque a gosma preta continuou a afetar o seu corpo. E depois que ele morreu, talvez o seu corpo se dissolveu ou algo do tipo, porque talvez a gosma preta tenha esse poder. Por isso ninguém da Prometheus encontrou o corpo dele, né? Sem contar que todo esse acidente lá com os engenheiros aconteceu há muitos anos atrás, porque se liga só. Logo depois de entrar na mesma sala que os engenheiros que estavam correndo entraram, a Elizabeth Shaw faz um teste para descobrir quanto tempo tem aquela cabeça decepada do engenheiro que se ferrou. E ela descobre que a cabeça tem mais ou menos 2000 anos de idade.
Desta forma, este acidente que aconteceu com os engenheiros aconteceu há 2000 anos atrás. E isso poderia explicar porque eles não encontraram o engenheiro mutante. Mas talvez você esteja se perguntando por que o Will está falando tanto em acidente. Porque o filme mesmo deixa meio que claro de que foi um acidente. Se liga só, existe uma cena deletada de Prometheus onde o Janek, que é o capitão da nave, conversa com a Vickers. A Vickers é a filha do Sr. Peter Weyland. Como é uma cena deletada, talvez você nunca tenha visto. Então eu vou contar pra você exatamente o que acontece nessa cena. Depois de queimar o Charlie Holloway, a Vickers fica meio deprimente. E ela vai pro quartinho dela e fica pensando na vida. Eis que então chega o Capitão Janek, entra no quarto e começa a conversar com ela. E ele conta uma coisa muito, mas muito legal que deveria estar no filme, mas que o pessoal não colocou. O Janek começa a contar o passado dele para a Vickers. Ele conta que quando ele era mais jovem, ele serviu o exército dos Estados Unidos. E um dia ele foi escalado para fazer a guarda, a proteção de um prédio. Só que não era qualquer prédio meia boca não, porque era um prédio onde acontecia experiências científicas. Como o Janek era só um soldado normal, ele não sabia o que acontecia lá dentro. Mas ele conseguia ver que lá dentro do prédio havia algumas pessoas vestidas de branco e que pareciam ser importantes, cientistas. Aparentemente alguém, talvez um dos cientistas, derrubou alguma coisa muito perigosa que começou a contaminar todo mundo. O capitão do Janek subiu no helicóptero, o Janek subiu também e eles decolaram. E lá no helicóptero, o Janek viu o capitão dele pegar um controle remoto e apertar um botão vermelho. E nisso que o capitão apertou o botão vermelho, pum! O prédio inteiro explodiu com todo mundo lá dentro. Seja lá o que for que caiu lá dentro do prédio lá que contaminou todo mundo. O capitão do Janek sabia que não poderia escapar do prédio. Tinha que ficar só dentro do prédio, para não contaminar mais gente fora do prédio. Então o que ele fez? Explodiu o prédio inteiro. Mas por que ele conta essa história para a Vickers? Tem um propósito. Porque ele acha que a mesma coisa aconteceu com os engenheiros naquela pirâmide. Que os engenheiros estavam manipulando a gosma preta, que saiu do controle deles por alguma coisa, um acidente, talvez. E os engenheiros começaram a morrer. Só que ao contrário do que aconteceu lá com o Janek no passado dele, onde o capitão apertou o botão e ferrou com o prédio inteiro e salvou, digamos assim, a cidade ou o bairro, nenhum engenheiro sobrou para apertar um botão vermelho e destruir a pirâmide. Desta forma, a gosma preta continuou lá dentro. Com essa história que o Janek conta para a Vickers, ele está passando uma mensagem para ela que é a seguinte: Vickers, alguém tem que destruir essa pirâmide, porque os engenheiros estavam manipulando uma coisa perigosa lá dentro, essa tal de gosma preta, perderam o controle e não conseguiram, não tiveram tempo de destruir o lugar. Então alguém tem que chegar lá e destruir. Esse alguém tem que ser nós, Vickers. Meu conselho é: dê uma ordem para o pessoal vir aqui e destruir tudo. Essa cena é muito legal e muito importante para o entendimento maior da história, só que o Ridley Scott e a Fox resolveram cortar. Eu às vezes não entendo o que o pessoal faz na Fox, eu não consigo entender, é sério. I burned my hand. Além da historinha do Janek ser legal, ela é uma prova de que foi exatamente isso que aconteceu com os engenheiros dentro da pirâmide deles. Um acidente aconteceu que acabou liberando gosma preta, que acabou ferrando os engenheiros. E é por isso que eu acho que sim, foi um acidente que aconteceu lá. Desta forma, os engenheiros lá do holograma estavam fugindo do vazamento de gosma preta. Outra coisa que me faz achar que eles estavam fugindo sim de um vazamento de gosma preta é o seguinte: como eu falei, o pessoal volta para Prometheus com a cabeça decepada do engenheiro e vai fazer um exame nela. Eis então que começa a vazar gosma preta da cabeça. Mas por que havia gosma preta na cabeça do engenheiro? Porque eu acho que esse engenheiro, assim como os demais engenheiros lá que estavam no holograma correndo, estavam no local do acidente. Quando a gosma preta, explodiu lá no acidente, a gosma preta entrou no corpo dele. A gosma preta foi deixando ele fraco, ele não conseguiu acompanhar os amiguinhos e acabou caindo antes de conseguir passar pela porta. Então provavelmente ele não morreu assim que caiu, ele morreu quando a porta, cortou a cabeça dele. Nisso que a porta cortou a cabeça dele e ele morreu, a gosma preta perdeu o poder de conseguir transformar o corpo dele em qualquer outra coisa. Então a gosma preta apenas ficou dentro da cabeça dele e nada mais.
Até que a Elizabeth Shaw pegou a cabeça e foi fazer um exame e acabou sem querer querendo liberando a gosma preta que estava lá dentro. O fato de ter gosma preta dentro de um dos engenheiros que estava correndo no holograma, para mim, em particular, é uma prova de que os engenheiros foram contaminados com gosma preta. Pelo menos quase todos eles. Os que não foram contaminados são aqueles que conseguiram correr e se esconder dentro da sala. Só que eles foram mortos depois por um ou mais engenheiros que tiveram seus corpos modificados e viraram monstrinhos, que depois morreram e tiveram seus corpos desfeitos por conta da gosma preta. O que explicaria o fato da tripulação da Prometheus não encontrar os corpos desses mutantes. Mas o que explica ter sobrado só um engenheiro que ficou dormindo? Talvez foi assim, enquanto os outros engenheiros iam abastecendo a Juggernaut, o engenheiro que era líder da missão foi dormir na cama de hibernação, porque afinal de contas, de LV-223 até a Terra era uma longa distância, então era melhor ele tirar um ronquinho antes, né? Então o processo poderia ser o seguinte: o engenheiro que vai liderar a missão vai dormir. Os outros engenheiros abastecem a nave e depois que abasteceu a nave, eles vão lá e ativam a Juggernaut. Eles colocariam a Juggernaut no modo automático e ela iria viajar de LV-223 até a Terra. Quando chegasse na Terra, a Juggernaut iria mandar um sinal para a cama do engenheiro que estava dormindo, ele ia acordar. Chegamos? Maravilha, eu vou lá. E ele então iria despejar a gosma preta em cima da humanidade para ferrar com todo mundo. Ou seja, nessa missão só precisaria de um engenheiro. E talvez de fato não precisasse de mais que um engenheiro, porque o David sozinho conseguiu tacar a gosma preta em cima dos engenheiros lá no planeta 4. Então seria isso, um engenheiro com uma nave Juggernaut com vários cilindros de gosma preta já conseguiria resolver o problema da missão, que no caso seria nós, a humanidade, né? Os engenheiros que estavam correndo no holograma correram e entraram dentro daquela sala que tem aquele mural onde tem o desenho de um alien. Mas por que será que eles correram para procurar ajuda exatamente para esta sala e não para fora da pirâmide, por exemplo? Pode ser que de fato havia uma vacina naquela sala, mas eu acho que aquela sala era na verdade uma sala religiosa. Mas será que os engenheiros são seres religiosos? No próximo vídeo eu conto para você porque eu acho que essa sala é uma sala religiosa. Agora eu tenho uma perguntinha para você responder aqui nos comentários, por favor. Eu acho que foi tudo um acidente que aconteceu lá em LV-223 que ferrou os engenheiros. Mas você acha que foi alguma outra coisa? Você tem alguma outra teoria ou indicações que mostram, que provam que foi diferente do que eu falei? Se você tiver, comenta aqui nos comentários para que eu e os outros fãs da franquia Alien possam ter contato com a sua ideia. Agora chegou a hora de dar tchau. Se vemos no próximo vídeo sobre a sala onde tem o mural com o desenho do Alien. Se você gostou desse vídeo aqui, aperta o botão do gostei para dar uma ajuda. Forte abraço. Se vemos no próximo vídeo. Fui, valeu!